pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô trazendo um vídeo aqui de vlog pra vocês, né? A gente tinha parado com os vlogs, mas eu vou dar continuidade aos vlogs. Assim, todas as encomendas, todos os trabalhos que eu fizer, que tiver alguma coisa que eu possa ajudar vocês, eu vou trazer aqui pro canal, tá? Lembrando que as peças que eu trazer os vlogs, né? Algumas peças que eu venho mostrando, tanto vídeo com shorts, vídeos curtos, pequenos que vocês estão vendo aí, a gente não tem aula aqui nesse canal, mas eu tenho um canal de passo a passo e todos os vídeos eu explico, né? Alguns você vai encontrar no meu canal, outros foram feitos de encomenda com um canal, né? Com a aula de outra artesã, tá? Então, deixando bem claro, porque algumas pessoas ainda têm dúvidas, né? Por exemplo, um vídeo de um tapete que eu fiz, um tapete redondo, de 2 metros, muitas pessoas estão procurando o passo a passo dele. Mesmo eu tendo, né, explicado que eu não tenho passo a passo, que fiz através no olhômetro, né, para dar adaptações. Mas tem aula dele, deixei o nome, né, tem aula dele assim aí no YouTube, tá? Só deixando bem claro para vocês que esse é um canal de vídeo de dicas, vídeo curto, como os vlogs, eu sou apenas mostrando para vocês os trabalhos e dando dicas, né, como essa que eu tô trazendo para vocês aqui hoje. Essa é uma passadeira, ó, linda, você vai ver que é com mais detalhes, ela abertinha, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas essa passadeira é o seguinte, gente, tem a aula do jogo de banheiro completinho lá no meu canal, tá? Eu fiz ela através do vídeo do tapete de pia, que é um tapete menor, né, do que ela. Se eu não me engano, 80 centímetros ficou o tapete de pia. E através dele eu fiz os aumentos para dar 1,5 metro na largura. Eu não modifiquei, mesmo porque a cliente queria a mesma largura. Foi a mesma cliente que ficou, inclusive, com o jogo da aula, né? Que tá na mesma cor. Então, vocês, né, que seguiram a aula, se vocês já conhecem o nosso canal, já seguiram a aula, sabe que é a mesma cor, né, que eu fiz o passo a passo. Então, aqui a cliente quis 2 passadeiras de 1,5 metro para colocar na lateral da cama. Então, na largura, eu não mexi. Se eu visse que na largura ia ficar muito estreito por conta da gente aumentar algumas peças, né, com esse tamanho, algumas peças fica muito estreito, fica aquela tripinha no chão, né, e não é legal. Então, essa daqui não ficou desse jeito, ficou a largura legal, coloquei no chão, não some a peça, fica muito bonito. Eu apenas aumentei as carreiras e aumentei a aplicação das flores, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês direitinho agora o que eu fiz, só dando essas informações para vocês, que agora a gente tem os vlogs completinhos aqui, tá? Então, os próximos, para quem seguiu, vai ter o vlog dos tapetes de corações, né? Que eu prometi para vocês, lá no canal, né? Eu tinha prometido um vlog do tapete de corações. E outras peças que a gente tem no canal, que eu pego a encomenda e aumento. Tem várias peças aqui, inclusive eu quero mostrar para vocês nos próximos vídeos, né? A mega encomenda que eu fiz para uma cliente apenas. Meu armário ali tá cheio e eu vou mostrar tudinho para vocês. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva para você acompanhar esses vlogs, tá? Outra coisa, vou deixar aqui na descrição o link da videoaula do tapete de pia para você seguir. Se você gostar, você faz, né, o jogo completo, o jogo de banheiro completo, ou se você quiser fazer apenas o tapete ou a passadeira, você já tem a aulinha pronta aí, é só pegar as dicas que eu vou passar para vocês agora, tá bom? Então vamos lá para o nosso vlog, eu espero que vocês gostem. Bom, pessoal, aqui tá a passadeira aberta para vocês verem. Olha, ficou grande, grande, grande mesmo, ó. 1,5 metro de comprimento. Deixa eu chegar um pouquinho mais para trás para vocês verem direitinho, ó. Ficou enorme.
E o que eu fiz de diferente nessa passadeira do tapete de pia? Além das carreiras, né, que eu tive que aumentar algumas carreiras, eu também acrescentei mais 2 galinhos desse, porque no nosso tapete a gente tem apenas um galinho, né, uma flor e um galinho. Não tem, aliás, tem essa flor aqui e esse galinho, não tem esse daqui, tá? Então, na passadeira, eu fiz, para cada flor, eu fiz 2 galinhos. Nessa daqui do meio, eu não quis colocar 2 galinhos, tá? Eu coloquei apenas um. Então, a gente tem, ó, duas, né? Uma aqui e outra lá na ponta, com uma flor e 2 galhos. E tem mais 2 com uma flor e apenas um galho, tá? É um total de 4 flores, para esse tamanho que eu tô passando para vocês, tá? 4 flores e 8 galinhos para passadeira, para uma passadeira. No caso, eu falei para vocês, né, no início, que foram 2 passadeiras que eu fiz. E, gente, pasmem, eu fiz essa passadeira, as duas, em um final de semana, no sábado e no domingo, né? Não recomendo a ninguém trabalhar dessa forma, mas eu trabalhei, né, para um desafio, para ver se eu ainda dou um caldo, como diz as pessoas, né? Olha, sou muito mais extrovertida falando fora da câmera, gente. Tô numa vergonha de gravar a cara, vocês não têm noção, mas a gente tem que aprender, né? O mundo vai mudando, as crocheteiras vai caminhando em cima. Então, aqui a gente tem a passadeira, tá? Que eu coloquei a medida para vocês, é 1,5 m de comprimento e 50 centímetros de largura, tá? Agora, eu vou dar as explicações de como você vai fazer. O link da aula tá aí na descrição, correto? Você vai fazer na aula do tapete de pia, que vai estar aí, você tem a parte do começo, você começa do mesmo jeitinho na aula. Quando você fizer essas carreiras aqui, ó, na aula, é 31 carreiras, tá? 31 carreiras para você voltar a fechar, né, fazer a outra ponta lá igual, né? Você vai saber tudinho na aula, tá? Quando você chegar e fizer as 31 carreiras, tá? Você vai fazer mais 50. Então, para passadeira de 1,5 m, é um total de 81 carreirinhas dessa daqui, ó, tá? 81 carreiras de pontos altos. Esses pontos aqui são bem facinhos, não vai te prejudicar em nada. Depois, o restante, para você fechar, terminar, vai seguindo a aula normalmente, tá? A única coisa de diferente na aula é que seu trabalho vai ficar maior do que o tapete que eu mostrei, tá? E essas aplicações aqui, tá bom? Então, é isso. Eu vou mostrar para vocês agora a linha que eu utilizei e a quantidade de material que eu utilizei para cada peça. Bom, pessoal, aqui, né, como se vocês for lá seguir, né, vocês vão ver que eu trabalhei o mesmo fio que tava lá, porque é pra mesma cliente, tá? Aliás, no começo dos vídeos, eu começo com barbante, né? E era para outra cliente. Depois, eu termino a aula fazendo a tampa do vaso, o encaixe, tudo com essa cor aqui, porque já tinha uma encomenda e eu aproveitei, né, para fazer a aula, tá? Essa cor aqui é o barroco, né? Essa linha aqui é o barroco Max Color da Círculo, a numeração 6. Ele é um fio 100% algodão, mas isso não te impede de trabalhar com barbante também, tá? Inclusive, na aula eu dou essas dicas. Se você for fazer com barbante, eu até sugiro você a fazer com o número 6, né? Apesar que eu não oriento, né, para tapetes, principalmente com esses furinhos, o barbante número 6. Mas como eu fiz e ficou muito legal, que você vai até ver ele, né, na videoaula, eu te oriento, pode fazer sim, sem dó, né? Mas se você quiser fazer com barbante número 8, tem essa questão do material, tá? O material que eu passar aqui não vai ser o mesmo material para a numeração número 8, tá?
Porque tem aqui, ó, esse daqui também é um fio número 6, mas é um barroco 100% algodão. Essa cor é a cor Rapadura, cor 7389, tá? Essa cor é a cor Rapadura, cor 7389. Conversa demais, né? Agora engasga. Deram pra ver que eu engasguei? Ó, então eu vou precisar, para cada passadeira, 2 novelos desse, pra passadeira, tá, gente? Para cada uma. 2 novelos desse e meio para você terminar de fazer as flores, tá? Esse meio que eu tô falando, dá para fazer as flores pras duas passadeiras, tá bom? Então, esse novelo aqui, ele tem 452 metros. Se você for usar o barbante, você vai precisar de um, né, que tenha no mínimo 1000 metros, né? 1 quilo e pouquinho, tá? Eu acredito que até 1 quilo dá para você fazer a base. Para você fazer as flores, você vai utilizar outro novelo, tá? Então, para fazer com barroco, 2,5 para cada passadeira. Para fazer as duas passadeiras, você vai utilizar um total de 4,5, entenderam? Porque esse meio vai dar para fazer, né, é a base que eu tenho para vocês, porque eu não tenho a quantidade correta que eu utilizei para as flores, mas eu tinha metade de um e fiz as flores dos dois. Mas eu fiquei bem atenta o que eu ia gastar na base. Então, foi 2 desse aqui fechadinho para base. E o meio, né, para as flores das duas passadeiras, tá? A quantidade de material do jogo completo, né, do jogo de banheiro completo, tá lá no canal, tá? Esse aqui eu tô passando pra vocês a quantidade que eu utilizei pra fazer as passadeiras, ok? O que você vai precisar mais? Pérola, essa aqui é número 12, tá, gente? Ela é bem grandinha, tá? Se você quiser utilizar a menor também, sem problemas, ok? E colei com cola quente. Inclusive, eu vou trazer vídeos aqui para vocês também, né? Porque muitas as dúvidas, né? Se a cola quente funciona mesmo, se eu recomendo, e pode ter certeza, gente, pode confiar. Porém, eu tenho algumas técnicas que eu utilizo, né? Que é coisa minha mesmo, para colar as minhas peças. Uma delas é que a cola quente, ela é instantânea. Você coloca, ela tá quente, depois rapidinho ela esfria. Então, nessa parte que ela está esfriando, né, que não vai te queimar a mão, você vem aqui, ó, e aperta um pouquinho para entrar a cola nas tramas, tá? Outra dica, se a flor for bem grande, você coloca a pérola por último, para você entrar com a pérola, né, na trama da base e amarrar ali, tá? Mas isso eu vou trazer para vocês, né, devagarzinho, mostrando como eu colo direitinho. E as flores menor, eu não vejo essa necessidade de colocar a pérola por último, tá? Porque ela já tem mais leve, né? Só as maiores que eu faço isso para ter uma estabilidade maior, né? Ter uma segurança maior, tá? Então, tá aqui. A agulha que eu utilizei foi a 3 milímetros. Muita gente se impressiona de eu utilizar 3 milímetros com barroco, porque ele dá uma impressão de um barbante número 8, né? E eu uso para apertar meu ponto, que meu ponto é bem frouxinho. Mas caso o seu ponto for já apertado, você já pode usar a 3,5, da 3,5 a 4 milímetros, tá? Aqui a gente tem, né, as explicações dos novelos, mas isso depende muito do ponto. Inclusive aqui, ó, de 3,5 a 5 milímetros, isso depende muito do ponto, tá? No meu caso aqui, eu uso a 3 milímetros, que eu vou até pegar ela pra vocês verem aqui. Ó. Tá? Essa emborrachada aqui que eu gosto bastante.
Inclusive, vou também trazer vlogs, né? Bastante vlogs aí pra vocês com dicas sobre agulhas também, tá? Porque a agulha não é só porque é bonitinha, não, né? Ela tem toda uma estrutura pra você trabalhar, né? Inclusive, essas emborrachadas não dói a mão, mas vai da adaptação de cada um também, tá? Eu vou trazer bastante vlogs pra vocês de agora em diante. Esse daqui é o primeiro, né? Aliás, não é o primeiro, eu já iniciei esse trabalho aqui com esse canal mostrando vlogs. Depois deu uma paradinha e agora a gente volta novamente, tá? Com essa peça maravilhosa que eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixe de dar uma curtidinha, gente, ajuda muito o canal pequeno a crescer, né? E outra coisa, que essa encomenda, junto com ela, foi esses 4 suplás aqui, ó. Suplá turco de luxo, né? Esse daqui você encontra facilmente a aula dele no YouTube, tá? Tem várias aulas, tá? Pra vocês terem uma noção, ó. Ele é muito econômico, gente. Vocês não têm noção tanto que esse suplá é econômico. Na onde você vai gastar bastante é nessa parte desse dourado, que é o fio encanto, tá? Mas depois, se vocês quiserem, eu deixo a numeração aí pra vocês de cada fio que eu utilizei. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu passo a numeração nos próximos vídeos, tá? Vai ajudando aí a Val a trazer conteúdo para esse canal, né? Dando sugestão, tá? E agora eu vou mostrar para vocês embalando essa peça para mandar para cliente, tá bom? Então vamos lá comigo. Então vamos lá começar a montagem, né? A preparação da nossa encomenda. Primeiro eu começo aqui montando a caixa, tá? Essa caixa vem desmontada, ela tem 40 por 32, se eu não me engano. É uma caixa excelente o tamanho dela. Infelizmente, eu subestimei o tamanho das passadeiras. Vocês vão ver lá no final como ficou a caixa, tá? Aqui, essa caixa, ela me cabe até 10 suplás, tá? Se fosse só as 2 passadeiras, ficaria legal. Aqui, ó, é a preparação, né? Os materiais que eu uso, instruções de lavagem, a pistola para colocar a etiqueta, né? O cheirinho, papel de seda, tudo isso eu uso para levar para minha cliente, né? As melhores opções. Essa pistola é colocada nessa etiqueta aí, tá? Lá, mais pra frente, vocês vão ver. Bom, gente, aqui começa o meu problema. Aqui eu coloco, né, os papéis de seda. Infelizmente eu perdi esse depois no final do vídeo, né? Até refiz a caixa, coloquei de um jeito que não ficaria tão robusta. Esse daqui foi o meu problema, gente. Aqui eu coloquei ele em rolos, né? Pensando que ia pegar menos espaço. Mas depois eu arrumei, né, de outra forma. Tinha os 4 suplá, então aqui eu fui colocando suplá, passadeira, geladeira, menino, tudo dentro da caixa, mas não coube. Mas depois eu arrumei, ficou legal sim, tá, gente? Mandei desse jeito mesmo, ela sendo, né, a pessoa sendo parente, mas ela não merece receber uma coisinha tão... Senão ela pensar que ia até estourar, né? Eu vou abrir essa caixa não. Aqui eu vou colocar minhas tags, depois eu vou falar mais dessa pistola, tá? É muito boa. Vou colocar, né, tudo que eu preciso aqui. E vou precisar, né, no caso aqui, que foi um erro de gravação, vou colocar... Eu não ia colocar esse vídeo, gente, mas, né, só pra vocês verem que nem tudo são flores, né? A gente erra, a gente acerta, a gente passa raiva, né? A gente dá bobeira, no meu caso, né? Aqui eu coloco só pra vocês terem uma noção de como vai as minhas encomendas, tá? Mas se tudo desse certo, era desse jeito aí. Menos gordinha. Aqui é meu braço gordo, né? Como a caixa, então bora lá. Aqui, terminei. Olha, nesse exato momento eu quebro a caixa. Dá uma olhada pra vocês verem. No caso dos Correios, ele leva, né, e cobra da gente por medida e por peso. A gente teria que colocar tudo, né? Mas infelizmente tem aquela passagem, se você entregar uma coisa amassada para seu cliente, né, ela vai achar ruim, né? Se colocar no lugar dela, se você pegar uma coisa toda amassada, encolhida, né, ela vai achar ruim. Então, no caso aqui, eu vou precisar de outras caixas mesmo. Ufa! Conseguimos, né? Ó, tô até suando aqui, né?
de colocar, vocês viram que a caixa ficou bem apertadinha, né? A minha sorte é que a cliente é minha cunhada, né? Então ela vai entender, falar assim, ó, cunhada, segura essa caixa aí, e da próxima eu vou atrás de uma maior, né? Para essas encomendas intermediárias. Ou as minhas encomendas são exageradas, né? Que eu vou na mega caixona, bem grande, ou então nessas caixas menores que é para suplar, tá? Mas eu subestimei o tamanho, né? Das passadeiras. Mas, ainda bem que é pra minha cunhada, né? Então, dou uma explicadinha e tudo legal. Tá bom? Suando aqui, né? Pra vocês verem que artesão trabalha, né? Pra quem fala assim, artesão não trabalha não. Trabalha bem trabalhado. Às vezes na força mesmo, né? Tem que ser na força. Tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Se vocês gostarem desse conteúdo, deixa um joinha aí e se inscreva no canal pra mais, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.